Ia lutar, cadê? Tá bom. Vamos lá. Na cena em que Cactu diz a mulher preta do mundo, como foi o processo de criação dessa cena? Não, foi essa pergunta que eu respondi agora. Foi. O professor Rodney, da Academia de Letras de Arte de São João de Meriti, ele pergunta: ser negro no Brasil é distópico para nós? Negro é distópico para nós. Seu filme é distópico porque essa abordagem. Por que abordagem? Porque você tentou essa abordagem de distopia dentro desse contexto, entendeu? Ele quis dizer assim: ser negro no Brasil é distópico e para nós negros, seu filme é distópico, né? Vamos dizer assim. Por que essa abordagem? Por que abordar a distopia? Essa diferença, entendeu? Porque, primeiro, a maioria dos filmes feitos com elenco negro, assim na sua maioria, ou por cineastas negros até então, têm sido biografias ou filmes que falam sobre violência urbana e em gêneros mais pré-definidos. Eu queria experimentar a linguagem e eu queria descolar um pouco da realidade, porque eu acho que o nosso dia a dia distópico, né? Ele precisa de um remédio que é a utopia. Então esse filme ele é distópico não pela distopia, mas sim para a gente falar sobre utopia, sobre sonhar mais longe. Para mim o final do filme, inclusive esse filme, não acontece uma coisa que aconteceria se uma lei como essa fosse baixada, que é assim, tiroteio, bala. A gente sabe, né? Se isso acontecer de verdade, era tiro para todo lado. Vocês veem que o filme aparece arma 2 vezes e sempre em contexto de reflexão. Por quê? Porque eu queria falar sobre a utopia, sonhar além do sonho, sonhar com uma educação de maior qualidade, sonhar com igualdade, sonhar com a gente caminhando junto com o mesmo objetivo. Era mais pela utopia do que exatamente pela distopia. Vamos lá? Na cena onde o seu Jorge morre sufocado e o seu sobrinho olha pela sacada, me lembrou o grito mudo de Ana, uma encoragem de Brecht. E ouvindo você dizer que uma vida foi morta sufocada, posso considerar que esse grito mudo representa as vozes não ouvidas? Sim, exatamente. Aquele grito mudo do Alfred é uma das coisas que mais me dói, né? Porque quando não sai o som, é porque não tem um som que expresse o tamanho dessa dor, né? Foi uma cena muito difícil de fazer, inclusive. Eu queria muito que fosse uma cena meio errada, que não tivesse um mapa de atuação correto para fazer. E o Alfred, ele é um ator muito inglês, né? Ele é inglesinho, ele é todo correto, ele fala bem o texto. Ele veio para o Brasil um mês antes para estudar o sotaque. Ele tem um caderninho que ele leva embaixo do braço, ele vai fazer a cena, ele fica com o caderninho dele escrito. E eu lembro que quando a gente ensaiou essa cena, ele ensaiou de um jeito, eu falei: Alfred, não é nada disso, tá tudo muito certinho, tá muito organizado, tem que ter erro. Uma situação como essa, de uma perda desse tamanho, porque assim, esse personagem é muito querido no filme, né? O André não é querido, o seu Jorge não faz bem pra caramba o filme. E dói muito perder ele, né? Dói ele morrer no filme, assim. Quando passou na televisão essa semana, o Twitter começou a me bater, dizendo assim: por que matou seu Jorge? E eu dizia: não é seu Jorge, é o personagem. Perdoe. Mas é uma dor muito grande, né? Uma perda como essa tinha que ter essa dimensão. E eu achava que tinha que ser uma cena errada. E aí quando eu fui fazer a cena, o ensaio com ele, eu falei: Alfred, não vou nem ensaiar, tem que ter erro, tá acertando demais, assim, é uma dor sem tamanho. Eu não sei como é que você vai fazer, mas não é nada disso. Aí passou, nunca mais falamos sobre a cena e a gente foi filmar. Quando a gente fez a cena, eu estava embaixo do prédio e eu vi ele fazendo esse grito sem som, ele sofrendo, ele soluçava, ele desesperado. Aí eu disse assim: nossa, o Alfred está sofrendo de verdade, que triste. Acabou a cena, eu falei: gente, tchau, eu preciso ir lá dar um abraço nele. Quando eu cheguei, ele estava sentado numa poltrona no celular. Aí eu falei: Alfred, tá tudo bem? Aí ele olhou para mim e falou assim: errei bastante? Eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso, que ele deu a dimensão do sofrimento, deu a dimensão da cena e conseguiu ser técnico. Isso, agora o que é que acontece? É porque eu sou totalmente diferente, gente. Eu vou fazer uma cena dessa, eu sofro de verdade, eu grito, eu me ralo todo.
eu me concentro, eu sou, vocês viram a cena do Paió, né? Aquele grito que eu dou com o Wagner. Aquilo ali acabou a cena, eu chorei por meia hora. Não sou inglês, sou baiano, brasileiro, né? É o que é possível para mim. E ele conseguiu dar essa dimensão que é para além do sonho emitido, né? Tem uma mensagem aqui, a pessoa não assinou, depois eu vou ler, e se a pessoa quiser se identificar, tá? Obrigada por não nos apresentar como bandidos na favela, ou como prostitutas ou empregadas, como sempre somos apresentados nos filmes. Essa mensagem foi de quem, gente? Só pra gente saber, assim, porque assim, é interessante a gente ter esse impacto quando... mas foi uma escolha mesmo. É isso que eu queria Foi saber. exatamente uma escolha. Assim, as primeiras consultorias que esse filme recebeu, a primeira coisa que me disseram foi assim: esse filme vai explodir mundialmente se ele for um favela movie, como era a Cidade de Deus. E durante muito tempo tentaram me convencer a fazer com que esse filme se passasse na favela e os negros estivessem sendo perseguidos ali naquele ambiente. Eu falei, essa imagem a gente já viu demais. Não que a história de uma pessoa que mora na favela não seja importante, relevante e merecedora de ser contada. Mas sob a perspectiva de ser caçado, assassinado e sofrendo violências, eu não queria. Eu queria ver a gente num outro lugar. Pessoas que estavam sonhando com outras profissões, que estavam até na batalha, mas que também amavam, dão um beijo na boca. Um ali está querendo melhorar na sua profissão como jornalista, ela como médica. É um outro lugar, é uma outra escolha. Porque eu não queria reforçar essa imagem. Isso foi uma escolha consciente para também dar uma outra contribuição. E com isso eu não estou dizendo que não se mereça fazer um filme na favela ou com pessoas que morem na favela. Mas que a gente precisa ter um compromisso de saber o que é que a gente vai mostrar da favela e da periferia, e como vai contar esses personagens. Porque eu acho que a gente merece isso, né? Muitas vezes o olhar de quem conta uma história sobre a favela é um olhar distanciado, olhando somente como às vezes a favela aparece no noticiário, né? Com lugar de faltas, né? E claro que nas favelas falta muita coisa, mas na favela também tem muita potência, muita possibilidade. E isso eu não queria perpetuar no cinema, por isso esse filme se passa onde se passa. Bom, mais uma pergunta aqui da Sandra Fraga e Vanessa Rios. Você já passou por situações de racismo? E o que você fez diante da situação? Às vezes mando pra puta que pariu, já fiz isso. Porque às vezes a gente não tá com paciência para ser didático, né? E aí a gente reage, logo explode. Às vezes fiquei muito triste, né? Porque é uma coisa que a gente nunca está preparado. A gente nunca está preparado para isso. Acho que eu nunca vou ficar preparado para isso, para alguém que me discrimina ou tenta me diminuir. Mas tem uma consciência de uma coisa: racismo é crime, simples assim. É crime. Quem comete racismo é um criminoso e tem que ser denunciado. Simples assim. Agora eu fico sempre sonhando que a gente não precise ter que ficar se defendendo disso todos os dias, né? É muito ruim. E assim, às vezes a gente vê televisão, internet, todos os dias tem um caso como esse, e a gente fica sofrendo, a gente fica em protesto, a gente fica reclamando. É muito cansativo, né? Por isso que assim, outro dia me perguntaram assim: como é que você se prepara para o racismo? Eu falei, eu acho que eu não me preparo e nunca vou estar pronto, porque isso não é uma coisa que eu quero que esteja na minha vida. Eu, na verdade, me preparo para receber amor, porque eu sei que eu tenho direito de receber amor. E é isso que eu queria que vocês soubessem. Vocês têm direito a ser amados. Essa é a preparação para o racismo.